Maluça! Romilda! Bora, minha gente! É hora de começar o trabalho! É janeiro de 2008. A comunidade de Moura e muitas outras se mobilizam para dar continuidade a um processo que se iniciou em outubro do ano anterior, a Caminhada da Colheita. Esta caminhada marca o início de uma nova fase do projeto Abelhas Nativas para as comunidades. O colher coletivo do produto do trabalho no campo, também coletivo. Dezenas de famílias estão ali para testar a força de um processo de desenvolvimento comunitário a partir da criação e do manejo das abelhas nativas sem ferrão. A colheita do natimel, o mel das abelhas nativas, marca a transição da fase de aprender para a de fazer. Ao contrário do que muita gente pensa, a criação de abelhas nativas é uma arte que se aprende com o tempo. Há a necessidade de desconstrução do pensamento dominante, adquirido com a introdução da exótica abelha Apis mellifera, para se construir um novo pensamento que já é domínio dos índios latino-americanos há centenas de anos. Infelizmente, desde o século XIX, quando as primeiras abelhas Apis foram introduzidas no Brasil, muito mais produtivas do que as abelhas nativas sem ferrão, o mercado ditou as normas do que era importante se conhecer. Assim, poucas pesquisas voltadas para o mercado com as abelhas nativas foram desenvolvidas. Contudo, graças a pioneiros como os doutores Paulo Nogueira Neto, Warwick Stevancare e Padre Jesus Moure, que iniciaram as pesquisas com as abelhas nativas no Brasil, uma geração de pesquisadores brasileiros acabou se formando e constituindo-se na mais respeitável comunidade científica do mundo, especialista em abelhas sem ferrão. Porém, grande parte desse conhecimento pouco atendeu ao mercado na velocidade necessária, apesar do potencial evidente, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. O projeto Abelhas Nativas encarou este desafio: trabalhar para que a riqueza de informações científicas acumuladas nas universidades fosse traduzida e disponibilizada para atender um mercado cada vez mais ávido em se expandir. Isto levou a desdobramentos de processos que se consolidaram como uma tecnologia social, que é a meliponicultura comunitária, com o desenvolvimento de novas técnicas de manejo, novas técnicas de gestão, de produção e comercialização, sem perder o foco da importância do trabalho coletivo. Eu passei a comercializar o mel de abelha nativa com uma parceria com a Amavida. Eu divulgo o mel de abelha nativa, né? E a Amavida divulga o meu artesanato em fibra de buriti, o qual nós temos a roupagem, que é da fibra, e daí a gente começou a parceria que fortaleceu o nosso artesanato e também o mel, né? Assim, ao longo de um período de no mínimo 1 ano, as comunidades atendidas são encorajadas a trabalhar com foco na melhoria da qualidade ambiental, visando a produção certificada de produtos de qualidade. O projeto Abelhas Nativas envolve uma cadeia de processos visando garantir o respeito à legislação ambiental, à legislação sanitária e ao comércio justo. Esta cadeia de processos, que vai do produtor ao consumidor, se constitui de técnicas e instrumentos especialmente desenvolvidos para assegurar a qualidade do produto final. Dentre estas, citamos o sistema de rastreabilidade de colônias e de rastreabilidade de produtos, o sistema de extração de natimel, incluindo o uso do glossador, que é um extrator de natimel apropriado, a técnica de maturação do natimel e um sistema de gerenciamento global de produtos e insumos relacionados. Dentro de um sistema de produção em escala familiar, garantindo assim a identidade cultural dessas comunidades,
o sistema trabalha para atender um mercado exigente. Trabalhando inicialmente com a produção e comercialização do natimel, o projeto Abelhas Nativas amplia gradualmente seu cardápio de produtos, incluindo o pólen de abelhas nativas, a própolis e a cera, combinadas de forma a atender este mercado. O resultado que eu tive com o sorvete de mel foi tão importante para mim, assim, em termos pessoais, porque é um sabor tão diferente, tão maravilhoso e tão cheio assim de conteúdo de ecologia, que envolve um tratamento legal do meio ambiente, que envolve um sabor completamente diferente, que hoje eu estou aqui participando dessa experiência da colheita de mel aqui em Ponta do Mangue, nos Lençóis Maranhenses, com essa comunidade, e é uma experiência muito importante para mim. Inicialmente, imaginando um cenário amigável para alcançar as metas propostas, o projeto Abelhas Nativas se depara com uma série de dificuldades operacionais que vão desde a necessidade de discutir uma forma diferente dos comunitários de se verem no contexto da sustentabilidade local, até a elaboração do planejamento estratégico na implantação de um novo sistema produtivo e de conservação. Para isto, oficinas são periodicamente realizadas, atendendo uma demanda que emerge dos próprios participantes. A criação de abelhas nativas é uma arte que se aprende com o tempo, na vivência coletivizada dos problemas e na busca de soluções dentro da realidade de cada região. Problemas de acesso a terras, de pouca fonte de recursos florais para as abelhas, da presença de pragas e doenças, de condutas saudáveis no uso sustentável dos recursos hídricos, entre outros, são exemplos de alguns dos temas abordados. No processo de transformação social, o projeto Abelhas Nativas conta com o suporte técnico-científico das instituições de pesquisas do país, como a Universidade Federal do Maranhão. Lá, pesquisadores se debruçam sobre os problemas que emergem das comunidades, a fim de fornecer-lhes condições de melhorar cada vez mais o sistema produtivo e de conservação. Muitas dessas pesquisas são diretamente aplicadas ou não. Independente disso, se constituem numa fonte importante de conhecimento que é repassado às comunidades por meio de oficinas temáticas desenvolvidas pelos capacitadores. Nessas interações, intercâmbios de conhecimentos se desenrolam, no qual o saber acadêmico se mescla ao saber popular, consolidando ainda mais a rede de produção que se desenvolve com as comunidades. Para isto, um fórum de produtores se encarrega de manter esta rede ativa, enquanto os produtores vão amadurecendo para a constituição de uma futura cooperativa. É o Fórum de Articulação de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais integradas ao projeto Abelhas Nativas, ou FATRIP. Na arte de produção do natimel, a produção das comunidades são acompanhadas por meio do rastreamento de colônias, garantindo assim a idoneidade da origem das colônias, respeitando a legislação ambiental. O processo de extração também segue normas rígidas de segurança, com uma metodologia e equipamentos apropriados, especialmente desenvolvidos para atender à base filosófica do projeto, que se baseia na meliponicultura comunitária. Técnicas como a tenda de extração e equipamentos como o glossador ou extrator manual portátil de natimel são algumas das inovações introduzidas. As comunidades são encorajadas a adotarem posturas claras de cumprimento de determinadas normas socioambientais como base para a implantação de certificação da produção
que é monitorada pelo Instituto Abelhas Nativas, ou IAN. Para isto, são encorajadas a implantarem arranjos produtivos ecossistêmicos e a desenvolverem o Plano de Desenvolvimento Socioambiental Integrado, que se baseia no estabelecimento de acordos coletivos de condutas comunitárias. Enquanto isso, o processamento e a comercialização da produção ficam a cargo de uma empresa privada, a Meliponina. Ela é responsável em garantir a qualidade ambiental e sanitária dos produtos, além de trabalhar pelo aprimoramento tecnológico de todo o processo. O carro-chefe na comercialização é o Natimel, porém, outros sistemas produtivos relacionados estão sendo gradualmente desenvolvidos, como o natpólen desidratado, os compostos de mel com natpólen e a produção de licores, vinhos e doces de frutas, frutas essas de importância para as abelhas nativas, dentre outros. O projeto Abelhas Nativas estimula também o desenvolvimento de outros sistemas produtivos relacionados, como o artesanato, possibilitando uma fonte alternativa de renda. A ONG Artimojó nasceu de um trabalho voluntário. Na época eu fiz uma monografia de final de curso, em 96, e dessa monografia com crianças nasceu a necessidade da gente de seguir o caminho do trabalho com a comunidade, com fibras de ciclo temporário, que seria a bananeira, o quiabeiro e outras fibras que se aproveitam na natureza.